This is Minas Gerais, the second wealthiest state in Brazil. Recently, there have been rumours that its governor, Aécio Neves, has been curtailing the freedom of press in the state. Governor Aécio enjoys huge popularity in Minas Gerais, and in 2006 he was re-elected for another term with a huge 73% of the votes. This overwhelming majority has made him one of the most likely candidates in the running at the next Brazilian presidential election in 2010. In Brazil, it is difficult to find any negative press about the governor, but in January 2006, the French paper Le Monde profiled Aécio and his government with surprising consequences. Whilst the article mentioned positive points about Aécio, it also gave voice to his critics and raised the issue of a lack of freedom of press. Notably, the article also pointed to a documentary shot in 2006 by a journalism student. The film featured a number of very critical interviews with journalists who claimed they had been sacked because of their criticism of Aécio and his government. With Le Monde, one of the world's biggest newspapers, the Brazilian media and Aécio's press office naturally made much of the article's praise of the governor and his new international profile. What was completely omitted by this media coverage, however, was the fact that there was no criticism of Governor Aécio in the article at all. As we'll see, this incident reveals a greater crisis within the Brazilian media, and we'll hear from the critics working within the industry itself. O governador Aécio Neves aparece no cenário internacional na arena para a sucessão de Lula. A manchete do jornal francês Le Monde, um dos principais da Europa, traz um perfil do governador na coluna que fala de personalidades de destaque mundial. O jornal destaca o charme e a espontaneidade do governador de Minas. One such dissenting voice belongs to the political scientist Fernando Massotti, who was interviewed by Le Monde. Expurgar todas as críticas. O artigo do jornal Le Monde aceitou o debate político. O que o governador dizia e o contraditório oferecido por mim. Foi isso que foi expurgado. A imprensa mineira e nacional não quer o debate político. However, criticism of Aécio and the media has ended up rising in the only place free of control, the internet. This is where the documentary, made by two journalism students who wanted to expose the state's control over the press, found its only viable platform. It has had more than 80,000 views to date. One of the stories narrated in the film is that of a journalist from TV Globo. Globo is the biggest TV network in Brazil, and the 5th biggest in the world. It holds 50% of all television audiences and is considered the most influential TV channel in the country. We talked to the director of the internet documentary. Marco Nascimento era diretor de jornalismo da Globo Minas e ele disse que tinha implantado uma linha editorial independente aqui na emissora e que isso teria desagradado o governo e que a irmã do governador teria reclamado com a direção da emissora no Rio de Janeiro sobre uma matéria específica. Por ironia, o próprio diretor regional, que eu fui lá para... foi quem me chamou e me demitiu. Ele já tinha acertado a minha demissão no Rio de Janeiro. In researching this film, we received a letter sent by another TV Globo journalist. It states, always in the background there are rumours of retaliation towards those who have said something they shouldn't. There are jokes about what cannot be shown, the barred stories and the subjects we have to avoid. There is a dirty exchange of favours playing a leading role in the press, and the journalist who wants and needs to work becomes a victim of their own profession. It is signed, a journalist. As chefias ligadas ao jornalismo da TV Globo, especificamente em Minas Gerais, elas receberam uma série de orientações sobre a linha editorial da TV Globo. A matéria é feita, é editada, está pronta e é revisada pela chefia superior. Revisada. Se houver qualquer coisa que dê margem a uma interpretação negativa em relação ao governo do Estado, ela é modificada e cortada. Eu especulo que as razões para essa cooperação que existe entre a TV Globo e o governo do Estado e o governador seria favorecimento de interesses comerciais. Se nós temos aqui um governador que tem grande chance de se tornar um candidato à presidência em 2010, é de total interesse da Globo e da Globo Minas que ele esteja do lado da Globo e da Globo Minas. Então, um exemplo disso foi o anúncio do déficit zero pelo governo do Estado, que a cobertura foi direcionada para os jornais locais da Globo Minas, só que houve um momento em que isso teve que ser alterado para entrar também no Jornal Nacional.
Depois de 10 anos, Minas Gerais conseguiu zerar o déficit das contas públicas. O governador Aécio Neves anunciou hoje que a arrecadação foi maior do que as despesas. É o fim do cheque pré-datado em Minas Gerais. Com todos esses mecanismos de controle, o Estado só gasta aquilo que tem para gastar. Just minutes after covering this news story, a state-sponsored advertisement appeared on Globo TV, reiterating the governor's announcement. 23 de novembro de 2004, o governo de Minas anuncia o déficit zero. Entenda por que é um dia histórico para os mineiros. O governo de Minas zerou um déficit de 2,4 bilhões de reais. Veja como isso foi possível em apenas 2 anos. Coincidence or not, the government's spending on advertising itself has been on the increase. In 2006, from an initial budget of $13.8 million, the government ended up spending almost $20 million that year. In 2007, the expenses on advertising up until June alone totaled almost $25 million. Another major media outlet is Estado de Minas, the biggest newspaper in the state. We found that, like Globo, it has been facing criticism from some of its employees. O Braga era editor de economia do Estado de Minas e ele escreveu uma nota de 36 palavras na qual ele criticou o desempenho do governador numa entrevista. Josemar me falou que essa nota estava o aborrecendo porque desde de manhã o diretor executivo do jornal tinha ligado reclamando e que inclusive ele teria que, a contragosto, me demitir. O interesse não passa a ser apenas o interesse do leitor, o interesse não é o interesse da população de Minas Gerais. O jornal, ele tem um projeto, que é eleger o Aécio Neves presidente do Brasil. Todas as matérias são positivas, já que há uma preocupação do governo em não desagradar o jornal e vice-versa. O governo de Minas é como, para o leitor do jornal Estado de Minas, é como se ele não cometesse erros. É como se fosse um governo acima de qualquer dúvida, acima de qualquer suspeita. O leitor, ele não é capaz de avaliar as ações de governo. Tem um clima de descontentamento. E também há um salário, você tem família, você tem filhos para criar, você tem uma situação que você não pode simplesmente ignorar isso. These are only a few testimonials of the many we received from journalists, many too scared to talk for fear of losing their jobs. They reiterate what has been said here. Journalists are not free to work unfettered, and that pressure comes not only from a government keen to protect its image, but from a media industry keen to protect its commercial interests as well. And with this amount of good press, the future does indeed look promising for Governor Aécio.